Sabe aquele filme que você ama? Ou aquele filme que você sempre quis ver? Todas as noites, às 9h30 da manhã, ele pode estar aqui, no Cine Espetacular, de segunda a sexta, às 9h30 da noite, só aqui na ON TV. Se liga na ON. A vida acontece aqui, um sorriso pra dividir. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Diva Boss Rei, o poder de ser você. Boa noite, estamos iniciando Diva Boss TV, o poder de ser você. Diva Boss TV é um programa diferente do que a gente vê sobre o empreendedorismo feminino. Aqui a gente mostra de fato os bastidores, o lado B do que nem todo mundo tem coragem de mostrar. E eu sempre trago convidadas incríveis para mostrar um pouco da jornada delas, trazer insights, dicas para você que está aí em casa nos acompanhando. E hoje nós vamos trazer um tema que ele vai doer um pouquinho, porque todo mundo fala sobre o crescimento, quando chega lá, mas e quando a gente chega? Quando você chega no primeiro ápice que você definiu para a tua vida no empreendedorismo? É justamente sobre isso que nós vamos desbravar aqui com as nossas convidadas. Eu quero lembrar vocês que todas as quintas, às 20 horas, nós estamos aqui na ON TV para falar sobre esse assunto que é tão importante. O empreendedorismo é incrível, mas ele não é só glamour. Tem todos os desafios e nós estamos aqui para poder trazer para vocês esse lado B. E eu quero iniciar convidando nossas maravilhosas que estão aqui. Primeiramente, Aline Rosa, seja muito bem-vinda. Olá, um prazer. Igualmente, obrigada. Amanda Lohane, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa noite. Pode ficar à vontade. E Renata Massicano. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma verdade que vai incomodar. O crescimento tem um preço a ser pago. E nós vamos trazer, junto à história, à experiência das nossas convidadas, um olhar mais verdadeiro. Um olhar sem esse mar de rosas que as pessoas colocam como se fosse o empreendedorismo. Mas é claro, tudo tem dois lados, então não dá pra gente olhar só pro lado positivo ou negativo. Por isso, eu quero já iniciar o nosso programa com o nosso Diva Boss Talk, que é esse quadro onde elas trazem um pouco da jornada, um olhar diferente, para que você possa se inspirar e já começar a aplicar aí na sua vida. Só que antes de iniciar, eu quero começar com a minha convidada, Amanda Lohane. Fala pra gente quem é essa mulher maravilhosa. Oi, boa noite. Bom, eu trabalho com agronegócio há 16 anos, fazendo comercialização de commodities agrícolas. Comecei cedo já, desde pequenininha aí, a empreender e hoje estou no movimento aí de expansão da empresa, né? E é isso. Maravilhosa. E Amanda, a gente já vai começar aqui, já é Bora assim, lá. é bate-bola, é vai e vem. Conta pra gente, no seu mercado, né, que é um mercado muito específico, Sim. qual foi a primeira regra que veio assim na tua cara e você falou, uau, quando você começou a crescer, que ninguém tinha te avisado? O que foi aquele uou, foi um tapão na cara? Então, na verdade, eu tive algumas questões relacionadas ao concorrente, né? Antes, quando eu comecei, sempre me diziam que o concorrente era o inimigo, que eu tinha, né, que a gente, né, tem que às vezes falar um pouco mal do colega para poder vender. E depois que eu cresci, eu entendi que não é bem assim e que ao invés de falar mal do concorrente ou tratar ele como inimigo, hoje o que faz mais potencializar os resultados é você agregar, ou seja, tratar ele como um parceiro, né? E aí com isso você conseguir fazer collabs, parceria, e você consegue potencializar não somente os seus resultados,
mas o setor ganha, porque eu trabalho numa parte que é da intermediação. Então, o setor ganha, a categoria ganha, né, dos intermediadores, dos brokers, corretores, e também o cliente e o fornecedor. Porque aí você consegue trabalhar cada um uma ponta que ele tem mais expertise do que o outro e consegue trazer um pouco mais de qualidade para essa negociação. Então, nem sempre o concorrente é inimigo. Ele pode ser um parceiro seu e potencializar o seu negócio, o dele e dos clientes também. Eu falo, né? No primeiro degrau, os concorrentes são inimigos, no segundo são parceiros. Sim, a gente já consegue ter um outro olhar, né? Na verdade, é uma expansão de mentalidade que você começa a ter. Quando você começa a olhar para cima, a olhar para expandir seu negócio. Perfeito. E agora eu quero que a nossa convidada Aline fale pra gente quem é você. Bom, eu sou a Aline Rosa, CEO da Pink Eventos, trabalho com organização de eventos corporativos há muitos anos, atendo grandes empresas, então hoje 60% do meu share são grandes incorporadoras aqui de São Paulo, fora isso atendemos outros segmentos no Brasil inteiro. Maravilhosa! E Aline, o que você percebeu que mudou no comportamento das pessoas com você no momento que você começou a se destacar? Bom, primeiro eu era só uma menina que vivia de leg e bota, porque eu estava sempre pronta para ir numa visita técnica, então quando você trabalha aí com o mercado imobiliário, você vai em muita obra, então eu estava sempre pronta para uma visita. Hoje já tem um time, uma estrutura para isso e mudou essa visão, então a menina se transformou em mulher, né? E aí é outro respeito, é outra tratativa, são outros valores também. A prestadora de serviço se tornou CEO, né? Exatamente. Perfeito. E agora, a nossa convidada Renata Massicano, fala pra gente quem é você. O meu nome é Renata Massicano, né? Eu sou uma treinadora, eu sou especialista em ativar movimentos inteligentes no corpo. Esses movimentos eles quebram a rigidez do corpo, eles trazem uma sensação de jovialidade. Não significa que a gente se torna mais jovem, mas a gente anda numa contramão do envelhecimento. E isso é muito interessante porque a partir do momento que nós executamos movimentos que uma criança faz, automaticamente nós nos sentimos já com um potencial a mais para expansão de mente, vai eliminando dores, o cansaço ele vai se dissolvendo, porque é um trabalho que ele ativa num sistema central do corpo. Então, o nosso sentimento, assim, é contra dores, é contra cansaço. É lógico, se eu passar uma noite em claro, eu vou ter, né, esse cansaço, mas assim, aquele cansaço do sedentarismo, ele começa ele não existe mais. É quase um botox no corpo. É quase um botox no corpo, exatamente isso. Maravilhosa. E Rei, é muito rápido, né? Você com toda a sua experiência, sua expertise, com tantas mulheres que já passaram por ti, me conta, qual é o momento que o corpo, ele deixa de acompanhar o crescimento da mulher e começa a travar ela? É assim, quando a gente é mais ou menos entre a idade dos 35, 30 anos, o que acontece? A gente, quando é criança, a gente tem muita vitalidade, mas a nossa capacidade, a nossa mente ainda está fechada para onde nós vamos chegar. E quando a gente chega nessa idade, acontece uma rigidez. E aí você tem uma velocidade de querer fazer, só que você tem uma rigidez no corpo, assim, o corpo já está começando a ter um retrocesso. Então, o que acontece? Se você não trabalha essa quebra de rigidez, você às vezes para no meio do caminho. Porque vai atingir o seu emocional, porque uma pessoa que tem muita dor, ela vai desfocar um processo de crescimento. Ela vai ficar focada numa dor. Uma pessoa que está muito cansada, ela vai focar no envelhecimento. Quando você começa a trabalhar nessa contramão, então é exatamente nesse momento. Então esse trabalho, ele pode ser feito em qualquer momento da vida, e eu comecei depois dos 40 e eu confesso para vocês que foi um salto quântico, né? Foi um salto que eu dei em relação ao meu próprio corpo, em relação ao meu crescimento como pessoa e rompendo bolhas. A autoconfiança é outra. Outra autoconfiança, é muita segurança assim no que se faz, mesmo que a gente tenha medo, porque o medo faz parte, e é bom a gente ter medo, mas a gente tem segurança de enfrentar e de caminhar.
Então é muito legal, porque o corpo físico, ele confronta com a nossa mente, um abre espaço para o outro. Então é muito legal, é muito bacana. E eu já fiz e eu falo pra vocês, gente, vale muito a pena tentar ali fazer. Tentar, porque assim, conseguir fazer igual ela é outros 500, tá? E agora, Amanda, eu quero voltar contigo e eu quero saber, tem alguma decisão que hoje você toma com mais frieza, mais racional, mas que no começo você evitava só pra não parecer dura demais? Então, hoje, alguns negócios, vamos dizer que eu estou filtrando um pouco mais os negócios. Porque quando a gente começa a crescer, a gente começa a entender que tá tudo bem não fazer um negócio ou outro que não vai ser tanta vantagem, ou não vai ser tanto lucrativo, ou até mesmo não vai compensar o estresse. Então, hoje, eu consigo tomar com mais frieza decisões de fazer os melhores negócios que sejam para mim ou para meus clientes também. Então, antes eu aceitava por medo de, às vezes também, isso eu não consegui, vou aceitar. Hoje não, hoje já me permito que não é todo negócio que eu aceito, que você deve aceitar, e você começa a filtrar, né? E aí você também consegue, com isso, valorizar um pouco melhor o seu tempo e dedica o tempo com outras coisas mais estratégicas da empresa. Isso é posicionamento também, Sim. né? No início, geralmente a gente tem essa tendência de aceitar tudo, se eu não bater a meta, se eu não cobrir, né? O faturamento tem que... E aí, depois que você pega uma expertise, pega uma experiência, você já vê que nem tudo é sobre o dinheiro. Às vezes é um dinheiro que você soa tanto, né? Dá tanto trabalho que não vale a pena. Agora, Aline, conta pra gente. Nos eventos, o que entrega na hora que uma mulher ainda não entendeu o novo nível que ela tá? Eu acredito que a forma como ela se posiciona realmente, né? Onde você se coloca. Então, falando por mim, hoje eu consigo sentar em outras mesas que eu não sentava antes. Por experiência, por maturidade. No começo eu me desesperava muito mais. Hoje você resolve problemas com muito mais tranquilidade. Então, quando você vê alguém lá descabelado, gritando, mostra o quanto a pessoa ainda precisa desenvolver uma inteligência emocional. Pode acontecer? Pode. Eventualmente a gente lida com muitos imprevistos. Eu brinco que quem trabalha com isso tem que estar acostumado a fritar pastel, sabe? Quero um de queijo, um de calabresa, porque as demandas elas vêm muito repentinamente, muito de hoje para amanhã, e problemas acontecem. E o grande segredo em eventos é como você resolve esses problemas. E isso é a maturidade que você ganha com o tempo. Uma pessoa de 20 anos provavelmente não vai resolver o mesmo problema de alguém que tem aí 15, 20 anos de experiência. Tem que ter muita maturidade emocional, né? Estamos ali sempre, eu acho que quem já trabalha com isso e os clientes que já conhecem também como funciona, sabe que pode acontecer. O mundo ideal é que não aconteça, mas é como você vai trazer a solução para ele. E muitas vezes o cliente ele só quer a solução, a gente não tem que levar o problema para ele, a gente tem que já chegar com a solução daquilo que ele precisa. Esse é meu papel. E agora, Rê, fala pra gente, qual é o maior erro das mulheres que querem crescer, mas continuam com um corpo que não sustenta essa expansão? Ela não parar para um tempo do dia para se auto-olhar. Ela quer correr tanto. Essa pessoa quer correr tanto, quer dar conta de tanta coisa, aí ela não tem um sono qualificado. Aí esse corpo vai cobrar. Ela não para fazer uma atividade física, alguma organização corporal. Eu acho que tem muito mais a ver, o meu trabalho é muito da organização corporal. Então isso vai trazer uma potência muito maior. Então, às vezes, ela está tão bem para fazer tudo, mas ela corre tanto. Nós somos mulheres, a gente dá conta de muitas demandas. O corpo, ele para, ele trava e ali ela é obrigada a parar. Então, antes disso acontecer, aconteceu comigo também. E aí eu tive que parar, me olhar. E quando eu entendi isso, quando isso virou assim uma realidade na minha vida, que essa parada era importante, se tornou inclusive um trabalho. Porque eu entendi a virada de chave, não é nem só sobre o corpo, é sobre o que você atinge emocionalmente nas trocas emocionais. Isso é muito forte, porque é um movimento muito profundo, ele lida com uma profundidade muito grande de dentro do nosso corpo, então ele vai acessar esse lugar, inevitavelmente. Perfeita. Eu quero chamar pro break, mas fica aqui, porque tem muita coisa incrível que a gente vai trocar, tem dicas, insights. Fica aqui com a gente, que nós já voltamos.
não é sobre roupa, é sobre fase. Mulheres evoluem, mudam de corpo, mudam de carreira, de estado civil, de prioridade, de posição. Mas muitas continuam se vestindo como eram. Isso cria ruído. Imagem não é vaidade, é coerência. Não se trata de tendência, se trata de estrutura. Não se trata de agradar, se trata de sustentar presença. Depois de 39 anos no mundo corporativo, eu entendi uma coisa. Competência sem imagem alinhada enfraquece a autoridade. Elegância não é excesso, é escolha consciente. Nova fase exige nova postura. Eu não vendo roupa, eu construo imagem. Através da Alfaiataria Delivery, com curadoria estratégica, eu ajudo mulheres a alinharem sua imagem com a fase que vivem. Porque transformações pedem novas escolhas e sua evolução pede uma imagem alta. Ela cuida da casa, dos filhos e dos próprios negócios. Histórias reais de mães que empreendem e transformam vidas. Entre Fraldas e Negócios, com Flávia Puccini. Toda quarta, às 8 da noite. Aqui, na ON TV. A vida acontece aqui. Um sorriso pra dividir. Diva Boss Hey, o poder de ser você. Estamos de volta ao Diva Boss TV, o poder de ser você. O talk show que mostra o lado B do mundo do empreendedorismo feminino. E nós vamos dar continuidade ao nosso Diva Boss Talk, que é esse momento que nós temos essa troca profunda com as nossas convidadas. E agora eu quero já dar continuidade com a Amanda. Amanda, fala pra gente qual é a coisa assim que custa mais caro pra quem continua jogando com mentalidade de quem ainda não chegou lá. Bom, eu falo por experiência própria, tá? O que mais custa caro é você ainda querer controlar tudo e centralizar tudo em você. Porque a gente cresce, né, achando que tem que controlar, que tem que olhar, que tem que fazer, que só nós fazemos melhor. E aí isso custa caro, custa energia, custa dinheiro, né? E disposição também. Então, hoje eu entendo que se você continua assim, você fica o gargalo do seu negócio. Você não consegue crescer e expandir. Então, isso custa muito caro e o ideal é que você delegue, não centralize responsabilidades e, mais importante, aguarde o tempo do outro para executar o serviço. Nossa, esse é o meu maior desafio. Sim. O aguardar o tempo do outro, esse pega. Vocês também? Sem dúvida. Eu acho que é um dos maiores desafios do empreendedorismo feminino. Coloco uma jornada de 20 horas, aguento. Espero o tempo do outro. Aline, conta pra gente, desde que você começou a se posicionar, qual foi o maior desafio que já te ocorreu até agora? Eu acredito que o desafio que eu tenho encontrado ainda são pessoas, porque o meu negócio ele é escalonável, então quanto mais eu cresço, mais eu preciso de pessoas. E depender do tempo do outro, de como ele faz. Graças a Deus, hoje eu acho que eu cheguei num time, num modelo bom de negócio, um time bacana, bem equilibrado, então consigo delegar, consigo estar aqui, por exemplo, com vocês, tranquilamente, sabendo que a operação está rodando. Mas eu acho que esse é um grande desafio com o crescimento. Crescer dói. E uma das dores é isso, você depender de pessoas, saber que você não vai ter o controle porque é impossível cuidar de tudo. E definir aonde você vai focar. Então, meu exercício nos 2 últimos anos tem sido me desvincular para ficar na estratégia, para pensar o marketing do meu negócio, o meu posicionamento, como chegar, quais os clientes que eu quero alcançar, aonde eu quero chegar. Então, é isso que eu tenho trabalhado. E eu te acompanho, né, e eu vejo que uma coisa que eu observo e admiro bastante é que você está sempre investindo na sua equipe, né? Então, isso acaba sendo um fator. Foi um trabalho que a gente começou ano passado, nós fizemos 10 anos e com os 10 anos parece que virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, não, algo tem que mudar, nós crescemos, né?
No empreendedorismo a gente passa pela fase bebê, pela fase criança, adolescente, cheguei na fase adulta. E a fase adulta vem com maiores responsabilidades, então a gente tem trabalhado muito a cultura do negócio, o engajamento para manter esse time fortalecido, comprometido, querendo estar ali, porque senão você vai ter um time que por R$100 te deixa. Então eles têm que ser apaixonados pelo negócio, assim como eu sou. Então tem todo um trabalho de treinamento, de desenvolvimento, de capacitação para essa equipe. Maravilhoso. A gente já trazendo os segredinhos, né, da Aline, que a gente tem que pegar essas coisas. E agora, Rê, conta pra gente, o corpo de uma mulher bem-sucedida precisa ser leve ou forte? E por quê? Ele precisa ser leve e forte. Ele tem que ser forte para poder... Porque assim, um corpo que ele é leve, somente leve, ele parece um cristal e ele vai quebrar. Um corpo que é só muito forte, ele é tão rígido que ele também não vai sustentar. Então a leveza e a força, elas vão se casar. E aí um equilibra o outro. Ora eu preciso de mais leveza, ora eu preciso de mais força. No corpo, nos movimentos e também na vida. Porque tem momentos na vida que a gente tem que trabalhar com resiliência, com muita diplomacia e você contorna a situação. Tem vezes que você tem que levantar e colocar a força maior para funcionar. E tem momentos que é do alto equilíbrio. Então, esses dois, tanto a leveza quanto a força, elas são ativadas nos movimentos inteligentes da minha metodologia. Isso daí é essencial, não tem como, principalmente na pessoa que já cresceu, que está na fase adulta e que às vezes desconhece o poder de um movimento corporal, que é muito forte. Acaba destravando Destravando muita coisa, tudo. né? Destrava a emoção, destrava o corpo físico, é muita coisa. Destrava, desbloqueia. Eu era uma pessoa extremamente fechada ao autoconhecimento e quando eu comecei a experienciar o meu corpo, eu comecei a descobrir que as minhas travas eram tão bobinhas, tipo assim, chateadinha com coisinhas, e aquilo tudo foi se dissolvendo. E o movimento de leveza, ele dissolve. Porque você faz a pessoa, na movimentação corporal, ela passa por lugares que é extremamente duros no corpo. Por exemplo, a região da caixa torácica, que é onde tem o coração e o pulmão, 2 órgãos vitais, é duro. Para você soltar esse lugar, tem gente que a gente demora um tempo. Aí tem muita dor onde? Na lombar. Mas dentro do movimento, além de ela performar muito bonito, ela vai ter leveza de movimentação mesmo, movimentos que não são fáceis, ela vai dissolver emoções. Eu acho fantástico. Eu gosto, assim, sou apaixonada por esse trabalho que eu faço. Maravilhosa. E agora eu quero mostrar para vocês a percepção do nosso público nas ruas de São Paulo. O nosso repórter Léo Mieira foi nas ruas de São Paulo perguntar um pouquinho para as mulheres sobre esse momento de expansão, de como elas se enxergam, como elas se sentem e como elas lidam com os desafios do crescimento na sua vida profissional. É com você, Léo! Olá, galera! Hoje no quadro Diva Boss, nós vamos estar sabendo a opinião das mulheres sobre a própria imagem, sobre a sua autoimagem. Estou aqui com ela, qual é o seu nome, meu bem? Graciela. Graciela, você é daqui mesmo de Osasco? Sou daqui de Osasco. Maravilhosa. Você acha que a sua imagem representa quem você é hoje? Hoje sim, que hoje eu aprendi a me amar mais, aprendi a entender quem eu sou e por tudo que eu tenho passado no dia de hoje, ter uma criança especial não é fácil, às vezes as pessoas me olhavam e me julgavam e eu me ficava, me diminuía por eu ter uma criança especial, por eu ter passado por algumas coisas do meu passado, né, e relacionamento não ter dado certo. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, porém quando eu não estou bem, não consigo esconder isso de ninguém. Mas já fingi sim um sorriso falso, estando muito mal. Você se reconhece na mulher que você se tornou hoje? Tem pouco tempo que eu faço terapia, acho que hoje sim. Um pouco mais difícil assim pra responder essa pergunta, mas sim. Se ninguém te julgasse, o que você mudaria em você hoje? Eu falo demais. Eu acho que quando você fala menos, quando você entende que a sua resposta não vai mudar aquela situação, eu calaria. E é o que eu estou fazendo. Mas o que você mudaria? Se não tivesse o julgamento alheio e você, eu quero mudar alguma coisa em mim, mas eu tenho medo do julgamento alheio. O que você mudaria se você soubesse que ninguém ia te julgar?
aprender a dizer não. Porque às vezes a gente quer dizer sim pra agradar as pessoas e a gente acaba se prejudicando. Então hoje eu diria não. E eu me sinto uma mulher forte, guerreira. Não é fácil, assim, até emociona, porque sou mãe solteira, né? E eu tenho mais um, que é o Lucas Gabriel, que tem TDAH. E quando eu descobri que a Júlia dentro de mim era especial, eu me senti impotente. Mas hoje eu sei que eu sou capaz, porque Deus ele não dá um fardo que a gente não possa carregar. Mas o Senhor tem me ensinado muito. A vida da Ana Júlia tem me ensinado muito a ser uma pessoa diferente. Estamos agora aqui com a Juliana. Juliana, você é daqui de Osasco mesmo? Não, sou de Cotia. Sim, legal. Tem alguma versão sua que você sente falta? Acho que minha versão mais menininha, criança. Você acha que a sua imagem representa quem você é hoje? Acredito que não. Acredito que por causa do... Tô voltando do trabalho agora, por causa do mundo corporativo eu não posso me expressar bastante com minhas roupas. O que você ainda precisa crescer em você? Eu acredito que eu tenho que amadurecer mais essa coisa de não confiar nas pessoas, de ir pela opinião delas. Porque as pessoas, elas acreditam nas coisas que não fazem mais sentido, principalmente nos dias de hoje. O que faz você se sentir você de verdade? Me vestir bem piriguete, bem divônica e sair por aí com um salto desse tamanho, com um vestido curto e o cabelo, eu gosto de deixar meu cabelo bem armado pro lado. Maravilhosa, maravilhosa, muito obrigado. Obrigada. Estou aqui com a Joelma agora. Joelma, você se sente em paz com a pessoa que você é hoje? Sim, me acho tranquila, me acho uma pessoa feliz, determinada, motivadora, uma pessoa assim, iluminada. Se você fosse se descrever hoje em uma palavra, qual seria? Poderosa, radiante, espetacular. Que maravilha, é isso aí. Perfeita, obrigado, viu? E agora eu quero trazer um quadro que eu amo, porque ele é simples, objetivo, direto e pá! Que é o Ouro da Diva, onde as nossas convidadas vão trazer em uma única frase algo que deu uma virada na vida delas. Então, meninas, quero começar com a Renata agora. Me conta, em uma frase, Rê, se você tivesse que dar uma regra invisível, aquela que você aprendeu na dor mesmo, qual seria? O corpo físico desbloqueia a mente. Uau! Maravilhosa! Aline, e você? Tratar todo mundo com muito respeito, fornecedor, cliente, colaborador, todos iguais, de forma igual. Eu acredito que isso fez a diferença no meu negócio. Maravilhosa! Olha, eu quero uma aula, tá, de equipe com você. Amanda, e pra você? Você saber que você não precisa ser necessária para tudo. Uau. Achei incrível porque cada uma levantou assim muito forte a sua bandeira aqui em uma única frase. E geralmente é isso, né? A nossa maior dor, ela vai se tornar em algum momento o maior aprendizado na nossa vida e para os outros ao nosso redor, né? É incrível isso. E agora, eu quero trazer para vocês um quadro que eu amo. Eu acredito que seja o meu preferido, porque nós vamos trazer os segredinhos sujos das nossas convidadas na área em que elas atuam. É sempre uma dica, uma coisa que ninguém sabe, mas para ela é muito óbvio. Para ela é algo que é recorrente, mas quem tá do lado de fora nunca imaginou que isso pudesse acontecer, que isso fizesse uma diferença de fato na vida de alguém. Então agora eu quero começar com você, Aline. Traz pra gente o segredinho sujo dentro desse universo pra gente. Hoje em dia a gente tem vivido muito a era da colaboração, todo mundo divulga tudo, compartilha. Quando eu comecei não era assim, ainda era muito concorrência, ninguém queria compartilhar nada, era visto, meu concorrente é meu inimigo. E eu entrei nesse mercado pensando de forma diferente, já trabalhando de forma colaborativa. Nunca pensei em ter um negócio que chegaria do tamanho que chegou, que é hoje. Então eu comecei sozinha e meu objetivo era ter vários parceiros e eles iriam viabilizar e todo mundo ia ganhar. Eu ia ficar feliz, eles iam ficar felizes, todo mundo feliz. E no decorrer do caminho, eu fortaleci muito essas parcerias, como eu acabei de falar do respeito, de tratar como igual. Então eu acho que eu não tenho fornecedores, eu tenho parceiros, porque sem eles o meu negócio não existe.
e essa colaboração, essa troca que eu tenho com eles. Então isso no meu negócio fez toda a diferença para mim e para o meu estilo de trabalho. Maravilhosa. E Amanda, conta pra gente um segredinho sujo. Bom, então, na verdade eu trabalho com agronegócio, mas diria que seria o lado B do agro, né? Por quê? Porque eu trabalho com a parte da inteligência. Então, o segredinho sujo é que o agronegócio não é só bota, fazenda, campo e produção. Também tem o lado da inteligência, o lado que a gente analisa a estratégia e que muitas das vezes é até o principal responsável pelo preço da comida que você come. Porque eu trabalho analisando tendências, geopolítica, commodities, bolsa, dólar, e tudo isso faz diferença, impacta realmente no preço que você está pagando em algum alimento naquele momento. Então, muitas vezes as pessoas acham que é só roça, que é só bota, é super importante. Mas a inteligência do negócio, saber entender do mercado e saber também de outras coisas, o lado B, né, que nem aqui você também falou, o lado B do empreendedorismo, é o lado B do agro. A inteligência de mercado é vital e importante. Nossa, maravilhoso. E isso é uma coisa que ninguém para analisar, né? Não. Acha que é só a política ou se tem Isso. mão de obra ou não e acabou ali. Às vezes você acaba colocando a culpa do preço, precificação de alimentos em um fato isolado, mas na verdade eu trabalho no dia a dia que são vários fatores. É política, é câmbio, é geopolítica, é globalmente, entendeu? Principalmente commodities, que é precificado em bolsa, então várias coisas impactam o preço. Logística, transporte. Para o nosso público que não sabe o que é commodity, traz pra gente. Commodity são alimentos, produtos que são negociados em bolsa. No caso, eu trabalho com a soja. Então, a soja grão é uma commodity, o açúcar é uma commodity. Ele é precificado numa bolsa de mercadoria e aí o preço dele é variável. Então, por isso que chama commodity. Perfeito. Porque aqui a gente tem todos os públicos e a gente quer deixar tudo muito claro para todo mundo que está nos assistindo. E agora, Rê, conta pra gente um segredinho sujo do teu universo. Todo mundo acha que para ter o corpo dos sonhos, ou então que para ter para se exercitar precisa se perder tempo. Na verdade, a pessoa ganha. E um treino inteligente, um movimento inteligente, ele não precisa de muitas horas. Às vezes em 10, 15 minutos. Um trabalho muito bem feito. Começando pela mobilidade, ela precede todos os movimentos, inclusive a alta flexibilidade. E uma vez que ela é ativada no corpo, eu faço uma dosagem com o fortalecimento e a força do corpo. Então, horas a gente se movimenta com a mobilidade, isso dentro do treino, e hora com a força. Então, você não precisa de muito para você ter um dia extremamente confortável com o seu corpo, para você destravar ele, tanto ao acordar quanto ao dormir. Em algum momento do dia, esse tempo ele tem que existir, e estado de presença também. Nós queremos às vezes fazer tudo com o celular, com uma coisa, com outra, e não se concentra, pode ter, né? Não digo que não pode, às vezes é legal até se gravar, mas precisa estar presente dentro do movimento. O movimento presente, ele tem um efeito extremamente potencial, que é diferente de eu fazer por fazer. Até quando, às vezes, eu estou ensinando, eu falo assim, o corpo não vai se mexer tudo junto ao mesmo tempo. Isso a gente faz no dia a dia. É só aquele lugar que eu quero. Geralmente, a pessoa vai ter uma dificuldade de processar que é só ali. Então, muitas vezes, a gente pensa que, sei lá, vai fazer uma acrobacia, você precisa de muitas horas ali se aquecendo. Se você tem os gatilhos, o movimento inteligente, você executa. Uma pessoa que nunca fez nada, você entrega movimentos inteligentes, o tempo dela é recorde em execução de coisas extremamente difíceis. Perfeito. Agora, para o nosso público saber, qual a diferença de mobilidade para flexibilidade? A mobilidade, ela está presente em todos os movimentos. A flexibilidade, ela é a extensão do movimento. A mobilidade, a flexibilidade, muitas vezes ela é alcançada por você estar forçando ali um espaço no corpo. Você vai forçando, forçando. Quando você pensa na mobilidade, você mexe articular o corpo. Você vai em pontos específicos e você vai soltando o seu corpo. Então, a mobilidade refinada, ela vai lá dentro do corpo. Você acessa
tipo, desde a cervical, torácica, lombar, a perna. Então você tem uma abertura, você tem uma extensão ou uma flexão de coluna muito mais saudável, porque ela faz um caminho saudável do corpo, entendeu? Diferente de você ir lá e fazer um treino parada, de sequência. Então, eu tenho uma metodologia que ela é do conceito corporal. Eu falo que todo o corpo ele é conceitual de todos nós. E tem movimentos que eles têm um conceito e aquele conceito é o mesmo. Se eu estiver de pé, sentada, em todos os planos o movimento vai acontecer pelo mesmo lugar. Então é uma mobilidade que eu tenho ali ativa, que eu coloco. É como se fosse uma regra, uma matemática do corpo. Quando entende isso, é muito mais rápido todo o resultado. Agora, com as colocações das meninas, é muito interessante que, assim, os nossos universos, eles sempre vão estar se comunicando, né? Não tem como, tá tudo ali como se fosse uma engrenagem. E eu quero perguntar pra vocês, Amanda, Aline, se vocês já olharam pra esse lado da flexibilidade, da mobilidade, né, da força e leveza do corpo. Amanda, conta pra gente. Então, na verdade, é muito interessante o que ela fala, porque a gente tem esse preconceito, imagina que tem que ser tudo forte, né? Atividade física, vamos pegar peso, vamos fazer força. E a mulher é sempre essa coisa rígida. E o fato de você falar da leveza, eu achei importantíssimo, porque a gente sai um pouco desse entendimento de achar que tem que ser tudo na força e que você tem que buscar o equilíbrio. Que a leveza também é importante, mas que leveza demais também não dá. Então, assim, e a questão da flexibilidade e mobilidade eu sinto na pele. Eu não tenho muita flexibilidade nem mobilidade. E para fazer exercícios de força, tenho muita dificuldade. Porque você não consegue acessar, né? Se você não tem uma mobilidade boa, você não consegue fazer aquele movimento exatamente da maneira correta. Exatamente. E pra você, Aline? Eu, depois da minha segunda gestação, foi o momento que eu parei para voltar a olhar para mim, né? Então eu vim de casamento, aí gestação, pandemia, engravidei na pandemia, então eu fui ganhando vários quilinhos ao longo desse processo. E aí eu voltei a olhar para mim e eu inseri como hábito de vida a atividade física. Então eu tento manter um compromisso comigo aí, não é o maior exemplo, mas de 30 minutos, que é o que eu consegui encaixar na minha agenda, mas de ter esse compromisso e pôr na rotina. Porque quando a gente é jovem, a atividade física, a gente tá sempre pensando no corpo, né? E hoje não, é pra saúde. Quando meu filho nasceu, eu descia pra academia com ele pra fazer uma esteira, pra me exercitar. E eu comecei a me sentir melhor comigo mesma, pra conseguir acompanhar. Falei, gente, eu tenho 2 crianças, eu preciso acompanhar eles, porque eu não conseguia mais abaixar pra pegar a criança no colo, era um puxando de um lado, outro do outro. Então, fez muita diferença, ajuda muito no meu dia a dia, mas eu já estou curiosíssima pra conhecer mais a Herata, descobri que é minha vizinha, inclusive. Ai, que legal. Então, que legal. Quando ela fala essa dorzinha na lombar, que dá uma dorzinha na lombar mesmo. Nossa, e é sensacional, porque eu fiz, né, um bom tempo acompanhamento ali com a Rê, e era sempre isso, a bendita da lombar, né, Renata? O Rê, a lombar não vai rolar, e ela, não, vamos. E ela fazia os alongamentos mesmo online, o que eu achava, online acho que não, eu gosto do presente. Gente, online funciona super. E realmente, não é um tempão, mas é um tempo suficiente para você acordar o corpo, estar consciente. E depois disso, o dia rende, nossa. E em breve nós vamos fazer um evento. Vocês duas já estão convidadas, já estão... Na verdade, nem convidadas, né? Já estamos aqui colocando... Intimadas a estar com a gente no evento que a gente vai fazer com a Renata. Em breve, mais informações. E talvez... E você de casa também vai poder se inscrever, né, Renata? Com certeza. Com certeza. Já pensou você estar com um time de mulheres incríveis para expandir, para conectar, para fazer network? Então fique ligado nas nossas redes sociais, porque nós vamos colocar tudo lá para você conseguir estar junto com a gente. E agora eu quero chamar para um break rapidinho. Fica aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta. Como que nasceu essa parceria com a Brenda? Nós nos conhecemos e de imediato teve uma conexão muito intensa e 2 meses conversando, cada vez mais a gente percebia como somos muito parecidas. E aí a Brenda me ligou um dia, fez um convite e eu só mergulhei. E como que vai ser isso?
Eu vou patrocinar o Diva Boss TV. Todos os looks que a Brenda vai usar no programa serão da Jean Toledo Moda. E além disso, eu também vou participar dos talks de alguns programas, onde eu vou trazer a minha história de vida e como eu comecei todo esse segmento da moda delivery. Acordou? Então vem se divertir com a gente! Os desenhos mais legais, as aventuras mais malucas e muita alegria para começar o dia. TV Kids, todos os dias a partir das 8 da manhã, aqui na ON TV. A vida acontece aqui, um sorriso pra dividir. Diva Boss, hey, o poder de ser você. Estamos de volta ao Diva Boss TV, o poder de ser você. O talk show que mostra o lado B do empreendedorismo feminino. E todas as quintas, às 20 horas, aqui na ON TV. E agora, vamos para um quadro onde a gente gosta porque é uma coisa muito leve. Porque você pode desfrutar desse conhecimento enquanto você assiste um filme, ouve um podcast, porque as nossas convidadas vão trazer para vocês sugestões de livros, filmes, podcasts que de fato vão te expandir a mente. Então, eu quero que Aline fala pra gente um hábito que mudou o seu nível. A leitura. Eu tento inserir no meu dia a dia. Hoje, com 2 crianças, é um pouco mais complexo. E o trabalho, né? São 2 crianças, mas tem todo. Então, meu tempo fica bastante reduzido, mas eu acho que a leitura me ajuda muito a ter insights, a pensar fora da caixa, porque a gente fica muito no nosso mundo. Então, te abre aí oportunidades, né? Conhecer outras coisas. Maravilhosa. E pra você, Renata, um hábito que mudou totalmente? Ouvir. Eu sou extremamente auditiva, então assim, eu ouço muito podcast, ou então tudo que fala sobre a mentalidade, sobre a espiritualidade, sobre um aprendizado a partir dos conceitos bíblicos. Isso eu trago muito para minha vida, então me expande muito, me deixa mais forte, assim, de acordo com esse trabalho de audição. Ouvir coisas boas te faz você não pensar no que está acontecendo de ruim em volta. Né? Eu gosto de assistir uma série, eu não gosto de assistir um filme para eu poder pensar e que eu vou ter que sair crescida do filme, não. Eu vou ver um filme, eu vou ver uma série para eu relaxar. Uma história gostosa, um romance, eu sou uma pessoa extremamente romântica, então eu gosto disso. Se eu for ler um livro, eu vou ler um livro de romance, um livro de uma história que vai fazer viajar, você entendeu? Que vai fazer, assim, brilhar junto com os personagens, para eu me deliciar. Agora, para ouvir, eu gosto de ouvir coisas boas. Então, eu não paro para ouvir um noticiário, alguma coisa que não está legal, porque aquilo não vai me deixar bem. Então, se eu não estou bem, principalmente, é algo que eu vou fazer. Eu vou ouvir e me arrumar. Você se arruma, você fica boa. Toma um banho, você arrumou o cabelo, não sei o que, você faz você mesma, você fica bem. Já é um segredo. Vai treinar, não vai de qualquer jeito. Coloca uma roupa e vai treinar, se olha. Porque às vezes se você vai de qualquer jeito, você vai treinar como se fosse um peso. Não é para ser um peso, é para ser leve. Né? Então se arruma, se maquia. Eu não posso dar um bom dia triste. Então eu já chego toda. Bom dia, oiê! E tem que ser mesmo que tá tudo ruim. E pra mim fez muita diferença. Depois que eu comecei a me arrumar pra fazer atividade física, nossa, aí eu coloco óculos, eu coloco faixa de cabelo, coloco uma meia pegando quase na coxa e vou lá parecendo que eu tô indo pra um desfile. Mas eu me sinto tão bem, tão confortável, tão confiante, que o treino rende muito mais, porque a gente tá bem com a gente, né? E aí o close no Instagram também. Posso contar um segredinho sujo? Pode, a gente gosta. Assim, por que, né, por que hoje eu faço esse trabalho que eu faço, né? Foram mais de 3.000 horas treinando e estudando o corpo, comigo mesma, né? Foi muito tempo, eu fiz esse cálculo, gente, eu quis fazer esse cálculo. E assim, durante a pandemia em específico, eu tinha um horário meu,
os meus filhos, eu fazia o homeschool com eles, que eles tinham, que era bem assim forte. E à noite eu tinha um horário que eu escolhi para mim. Foi um momento em que nós passamos por uma crise financeira bem adversa. E eu sentia que as coisas não estavam legais, mas eu descia produzida para treinar. Porque eu escrevia, eu tinha aquele treino escrito. E eu me gravava. E ali eu me autoavaliava. E eu ficava 2 horas fazendo, eu não fazia de qualquer jeito. Isso eu fiz todos os dias, eu tenho isso escrito, registrado, gravado. Isso, ali eu me tornei uma treinadora já comigo mesma. Dali eu já sabia que eu ia fazer esse trabalho que eu faço. E dali em diante também eu nunca mais parei. Já são mais de 7.500 aulas dadas. Uau! Né? Se a gente for analisar, a gente não para muito para ver, mas é muito bacana isso, né? Essa experiência. Então, assim, eu me trocava. E eu ia feliz, eu ficava ali e estava no meio de um momento de crise, eu não entrei numa depressão e eu fui tendo a minha resiliência, então eu entendi esse poder de a gente treinar indo bem, parecia uma doida, ainda eu colocava uma música, hoje eu nem treino com uma música tão alta, mas eu botava lá uma música alta, depois editava tudo e eu achava aquilo bacana, aquilo virou uma coisa boa, tornou mais prazer do que já era. Maravilhoso. E foi transcendendo para a mente, foi muito bom. Então, essa conexão com a gente, né, faz muita diferença. A minha vida mudou muito depois que eu me conectei comigo. Tipo, tudo. Minha imagem, meu peso, faturamento, relação com a família, relação amorosa, tudo. Então a gente precisa buscar essa conexão com a gente todo santo dia. É verdade. E pra você, Amanda? Conta pra gente. Então, engraçado, que o meu é o treino de manhã, né? Na verdade, não é nem só por questão de estética. É uma questão de, primeiro, que é o momento que você tem para você mesmo, estar presente, né? Porque eu treino 5h30 da manhã, eu acordo, vou treinar às 6. Então, é um momento que eu tenho para mim. Porque depois, entrou no escritório, né? São várias outras coisas. Então, eu preciso desse momento, fora que a energia é outra, a mentalidade é outra. Então, é um momento de conexão comigo e expansão da mente. Né? E sem contar que é muito cedo, mas eu tenho energia bem cedo mesmo e saio de lá, aí eu saio de lá igual a Rê. Bom dia! Endorfina liberada, entendeu? Então eu preciso disso para, vamos dizer assim, que é o meu combustível do dia. É o treino de manhã. Nossa, perfeito. Eu também, eu não funciono pra treinar à noite. Quando eu não treino de manhã, que eu falo, nossa, passou de meio-dia e eu tenho obrigações pra fazer... Ai, vou ter que vir à noite. Aí você lembra que você não treinou, né? Porque... Aí eu fico, nossa, eu fico o dia inteiro pensando, nossa, eu tenho que treinar à noite. Eu tenho que treinar à noite. Nossa, eu tenho que treinar à noite. Caiu um pix, mas eu tenho que treinar à noite. E é muito interessante a gente ter esse autoconhecimento, né? Sim. Saber o que funciona pra mim. Isso. O que de fato vai mudar o meu dia e não negociar isso mais. Perfeito, amei as colocações de vocês. E agora eu quero que você traz pra gente um filme ou uma série que pra você todo mundo tem que assistir. Bom, Scandal, não sei se vocês já assistiram, mas é uma série da Olivia Pope que eu me conecto muito com ela. Eu assisti muito, gostei e hoje eu me vejo também um pouco Olivia Pope. Por quê? Tem que tomar várias decisões que impactam a vida de muitas pessoas sob pressão, né? Então, ela é muito parecida comigo e essa série é muito legal. Fala de uma mulher, fala de poder, né? Eu acho que todas devem assistir, independente se for empreendedor ou não. Toda mulher deve assistir, para entender o poder que o feminino, a mulher tem perante a sociedade. Eu acredito pelo nome que eu assisti, pelo que você falou também, mas acho ela é uma série um pouco mais antiga, não é? É, um pouco mais antiga, tem algumas temporadas e fala sobre a Olivia Pope, que ela é como se fosse uma secretária do presidente dos Estados Unidos. Só que a maioria das decisões e problemas, ela que resolve, não o presidente, né? E ela tá nos bastidores, mas ela é incrível. Maravilhoso. Se eu não assistir até o final, eu vou voltar agora com essa narrativa aí. Volta. Aline, pra você. Bom, eu gostei muito de Suits, que é dos advogados, e quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu queria ser advogada, e eu descobri que não era daquele jeito que aparecia nos filmes. Não. Mas ali fala muito sobre negociação, sobre persuasão, então essas tratativas, que é algo que eu ainda tenho que desenvolver mais e melhorar aí no meu repertório. Eu também. Eu sou formada em Direito. E quando eu tava querendo desistir, eu ia assistir Suits.
Falei, não, é isso que eu quero. Aí eu olhava na hora do estágio e falava, gente, mas isso não tem nada a ver. Não é isso, não. Não, deixa eu me inspirar nos looks. Aí eu olhava nos looks, assim, tudo menos o direito em si. Então, assim, tem que gostar mesmo daquilo, porque senão não faz sentido. E, Rê, uma série, um filme que te inspira em alguma coisa, não só no empreendedorismo, mas como mulher, fala pra gente. São vários. Suits. Eu ia falar. A coleguinha copiou. Ela me marcou porque foi uma série que eu consegui assistir com meu marido. Porque meu marido gosta de muito tiro, muita coisa assim que eu não curto. Então, essa série eu curti muito. A gente tem, assim, tem uma recordação boa, então eu gosto muito. E do figurino também dela. Eu sempre observo primeiro, em qualquer outra coisa também minha, eu observo o figurino. A primeira coisa que eu observo, tem gente que observa o cenário, cada pessoa, né? E eu vou no figurino. Aquela Emily em Paris, também eu me divirto com ela. Assim, eu acho que tem uma proposta ali de moda também, é que eu gosto muito dessa parte também. Tem, peraí, é que agora foge, né? Agora me foge nomes de série. Mas assim, vou deixar essas duas. Vou deixar essas duas porque eu gosto muito. O Diabo Veste Prada, gente. Eu quero ver também agora. Fazer um mutirão. E agora, eu quero saber já de você um livro ou um podcast, assim, que você fala, aquele ali foi o antes e depois na minha vida. Um livro, um podcast que foi o antes e o depois da minha vida. Livro assim, que me acompanha é a Bíblia. Podcasts que me acompanham são geralmente de pessoas que... da Karina Bach, das histórias que ela traz, das pessoas, do quanto sofreram e do quanto houve superação. Do Thiago Brunet, eu sou assim, uma fã dele, porque ele fala da riqueza com desbloqueio. Foi uma coisa que eu tive muito bloqueio. Ao mesmo tempo que eu prospero muito aonde eu vou, eu tinha um bloqueio nessa parte, dessa mentalidade financeira. Então ele rompe isso de acordo com os princípios. Isso para mim é muito bom, muito forte. Mas é isso. Eu acho que perfeito. Tá bem colocado aí. E Aline, você? Qual indicação que você traz pra gente? Hoje eu tenho tentado treinar de manhã e aí é o meu momento também ali. E eu tenho ouvido muito um podcast que chama Jesuscope, que é ensinamento aí de como aprender os passos de Jesus, e é meia hora de uma palavra ali para dar uma injeção de ânimo no seu dia, trazer aquela guinada e aprender mais sobre Deus e sobre os propósitos de Jesus. Perfeito. E Amanda, conta pra gente. Bom, eu também instituí o hábito da leitura, né, há um tempo, então assim, tem vários livros legais, mas um que eu li recentemente e me surpreendeu é O Monge Executivo, que fala sobre liderança, mas ele prega uma liderança que muitas vezes a gente não entende, né, que é sobre liderar é servir. Né? E eu acredito que isso é o princípio de tudo, até quando você cresce mesmo, né? Por que você quer crescer? Para servir. Quanto mais você cresce, mais você serve. E a liderança é a mesma coisa. Quanto mais você vira líder, mais é sobre o servir o outro do que servir a você mesmo. Entendeu? Então o papel do líder, o papel do empreendedor é sempre potencializar o resultado do outro. E eu me conecto muito com isso, porque eu gosto muito de fazer isso com outras pessoas. Então esse livro trouxe essa mentalidade que eu já tinha, mas de uma maneira muito mais clara e muito mais verdadeira, entendeu? E podcast, eu gosto de escutar muitos podcasts sobre mentalidade, expansão da mente, e gosto muito do Jojo Jota, porque ele fala sobre... Ele, na verdade, é um cara assim, sensacional, e ele tem um poder que eu preciso construir, que é o poder da escuta. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele é um bom ouvinte, então ele faz as melhores perguntas, então é um podcast que eu acompanho. Maravilhosa. Meninas, muito obrigada. Quero agradecer a vocês, a presença, a entrega, né? Eu tenho certeza que quem nos acompanhou teve muitos insights, e se você não pegou uma caneta e um papel, você está perdendo tempo, porque aqui é uma aula em tempo real para você. E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, que acompanhou mais esse episódio. Quinta-feira que vem, às 20 horas, eu te aguardo aqui na ON TV.
pra gente falar sobre o lado B do empreendedorismo feminino. Então, até semana que vem! Diva Boss, hey, o poder de ser você. A vida acontece aqui. Um sorriso pra dividir.